fazer um pedido de oração pelos meus cunhados, o Alessandro e a Gabi. Eles estavam grávidos Ixi, e estava assim, tinha acabado de descobrir, estava começando, e aí a Gabi perdeu o neném. meu Estou pai. meio abalado, triste, e ora por eles para que eles possam se reestruturar e recuperar, né? É tão triste isso, né? É muito. Eu tenho um pedido de oração também. Fala aí, Raimundo. Então, na semana passada, nós tivemos a presença do Bento assistindo da casa dele, participou com a gente de tudo, e eu tinha feito um pedido de oração para ele, que ele estava com Covid. Tinha mandado terça-feira passada, fez 8 dias que ele estava com Covid, e ele mandou um áudio para ele mandou a foto de um remédio que ele estava tomando, os remédios estavam acabando, e se ele podia comprar os remédios. Aí eu falei, Bento, o fato de você comprar os remédios não tem nenhum problema. Eu tenho que ver se você está melhorando. Aí ele mandou um áudio para mim. E no áudio que ele mandou, ele tossia e eu senti que ele estava com secreção. E a voz estava meio estranha. Aí eu perguntei para ele, porque ele sempre mandava para mim todos os dias os parâmetros. Ele estava com 97 de saturação, eu falei para ele, nem eu não tenho 97 de saturação, você está bem. Quando foi nesse dia, na terça-feira que ele mandou para mim, ele estava oscilando em 93, 94. E eu perguntei, como você está? Ele falou, estou sentindo um pouco, estou sentindo muito cansaço, porque o professor ele estava dando aula da casa dele online. E eu estou sentindo muito cansaço, e às vezes eu tenho que deitar de bruços e tal. Eu falei assim, vá agora para o hospital, agora. Você vai, chega no hospital, você aumenta o que você está sentindo para eles te atenderem o mais rápido possível, porque você já perdeu 2 irmãos na família e não brinca com essa doença. Vai agora, tem 8 dias que você está tomando remédio. Se você não melhorou, então tem que ir no médico. Eu pensei que estava tendo uma assistência em casa. Porque geralmente eles fazem esse tipo de assistência por telefone, ou sei lá, conferência, alguma coisa. Não estava nada. Só deu o remédio para ele estava em casa. Aí ele foi às 2 horas da manhã, e, quando foi mais tarde, ele mandou para mim e falei, e pede exames, não só exame de sangue, você pede exames de imagem para eles, tomografia, o que precisar você pede. Aí, quando foi 2 horas da manhã, ele mandou para mim, na tomografia, ele estava com 50% do pulmão tomado. Já ficou internado e estou acompanhando todos os dias, e ele está com um pensamento muito positivo. Hoje mandou áudio para mim. Tem um amigo dele que pega para mim, manda para mim o que está acontecendo. E o Bento é assim, o Bento eu tenho uma amizade com ele de muitos anos. E ele para mim se tornou um irmão, entendeu? Não é mais nem um amigo, é aquele amigo que a Bíblia diz que é mais chegado que um irmão. Ele é uma pessoa muito, como eu disse da outra vez, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito boa, muito prestativa, uma pessoa na religião dele, ele é muito cristão na religião dele, e assim ele sempre se preocupou como é que eu estou, eu sempre me preocupo com ele, como ele está. Um dos irmãos ele esteve internado, ele passava para mim todos os quadros, me perguntava como era tudo aquilo que o médico estava fazendo, tudo, e ele acabou perdendo 2 irmãos, e um voltou para casa com sequela. Então, o medo da gente era dele falecer ou então ficar com sequelas. Mas, graças a Deus, está evoluindo para melhor. Pelo que mandaram para mim, evoluindo para melhor. Então, eu queria pedir que a gente orasse por ele, porque eu tenho pedido das minhas orações a Deus que ele seja curado pela glória de Deus, para que seja pela glória de Deus. Porque Amém. eu acho que Deus tem um plano para ele. Amém. Ele foi quem entrou na semana passada, né, Raimundo? Isso, ele estava semana passada com a gente, depois ele mandou uma mensagem para mim que gostou muito, que achou muito boa as explicações e tudo. E hoje eu mandei para ele também, né? Eu estou sempre mandando mensagens para ele no hospital, todos os dias, todo tempo que eu posso, eu mando mensagens para ele. Eu mandei para ele, não sei se vai dar, porque ele está assim,
muito cansado, está se alimentando pouco ainda, mas eles estavam, quando ele internou na terça-feira, o médico deu 24 a 48 horas para ver o quadro dele, a mudança do quadro dele. Poderia piorar, poderia melhorar. Só que Aham. aí ele não foi para a UTI, ele tá no quarto. Eu pedi para ele, eu quero ver você, manda um vídeo para mim, quero ver você, ver onde você está. Ele mandou para mim, ele está no quarto. E está usando aquele catéter do nariz, mas aquele que eu não gosto dele, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas eu não gosto dele, eu gosto mais o da máscara, porque aquele ali incomoda muito. Mas se ele está usando esse, já é uma grande passo, porque ele suga muito, e aí você respira um pouco melhor, entendeu? E isso vai ajudar também no termo de exercício de respiração, né? Ele está fazendo todos esses exercícios. Tá? Eu fiquei com medo. Ontem à tarde, quando eu recebi o primeiro boletim dele, eu ainda fiquei um pouco preocupado. Mas hoje eu fiquei mais tranquilo e ele também mandou um áudio para mim, mandou mostrando ele e tal. Está um pouco abatido, mas assim, para quem está com 50% do pulmão tomado, eu acho que está bem melhor. A sorte foi que Deus falou assim, não, manda ele para o hospital, porque se ele fica mais um dia, teria que ter sido entubado, porque já estava com 50% do pulmão tomado, é uma preocupação. Que a gente não pode brincar com a doença. Tem que ter muito cuidado mesmo com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente convive. Porque essa doença, ela é muito traiçoeira. Meu irmão, a esposa dele, a filha dele, contraiu a doença, ele teve que ficar 14 dias em casa, porque ele não pôde trabalhar, que o médico não liberou ele para sair, mas ele não pegou a doença. Olha para você ver. E no caso dele, ele estava em casa tranquilo, de repente foi para o trabalho, a escola obrigou ele a ir, e ele falou comigo que lá os pessoal não tinham, jovens, então não tem todos os cuidados. E acabou ele, mesmo com as 2 doses da vacina, ele acabou contraindo a doença. Raimundo, são coisas que acontecem, né? São mistérios. Aqui em casa também, Thaís pegou, Melissa pegou, peguei. E nós não separamos quarto, não fizemos isolamento, não fizemos nada. Então, tem casos e casos, né? Você não pode. Só que assim, a gente não pode facilitar, né? A É, gente não pode facilitar, porque tem muita gente que tem condições de, no caso, por exemplo, o Paulo e a Jéssica, eles pegaram, mas foi uma coisa leve. Eles tomaram a medicação em casa, isolaram, os meninos foram para a casa da avó, ficaram só eles em casa, se isolaram, tomaram o remédio, melhorou, ficou só com o olfato prejudicado por um tempo, depois voltou. Mas tem casos que não, tem casos que você pega e vai embora. é, Né? é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos estar orando, então, por esses dois casos. Tem mais algum pedido de oração? Eu peço que continue orando por mim, tá? Vamos orar pela minha mamãezinha, para ela ter força para chegar aqui no mês em Mês que dezembro. vem? Não sei. Eu não estou falando que ela é poderosa? Sou nada, quem Amém. sou eu? É Deus que está no céu. Você que deveria ir para dezembro para lá, Nina. Estou com um plano de ir para dezembro lá, Onde? para Nanuque. Ah, não, eu não sou eu tô querendo que minha mãe mais Julinidinha venha para cá. Querendo trazer um povo, mas se não for o caso, vocês não vierem, encontrar lá em Nanuque. É. Não dezembro, janeiro. Chega em janeiro lá. Gente, vamos orar? Nilzinha, ora pra gente então. Então, oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, de compaixão, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos teve na Sua santa e doce presença, este dia lindo em que podemos sentir e gozar as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Temos, Senhor, alguns pedidos. Tu conheces o quadro clínico de cada um, que o Senhor possa operar
for a tua vontade, que todos sejam vitoriosos e curados em nome de Jesus. Amém. Possamos também nos cuidar e possamos ter uma melhor alimentação, melhor vivência contigo, porque também faz parte para evitar a enfermidade, possamos ter noção e alimentar de acordo com a santa vontade, para que possamos ser fortes para qualquer outra enfermidade, não só corona, mas que possamos, Senhor, estar livres e protegidos por Ti. Somos a Ti também, porque estamos em família aqui, reunidos, e é muito gostoso sentir este clima de paz, de harmonia com todos os nossos queridos e saber que estamos, graças a Deus. Queremos uma bênção especial também sobre esse estudo que vamos ter agora, que seja para crescimento espiritual para cada um de nós e de aprendizado melhor, e que o seu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós, e principalmente aquele que for administrar agora o curso. Fique conosco, nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas confiante no seu santo e doce amor, do amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Nilzinha. Nada. Vamos lá para o nosso estudo. O estudo hoje, vamos iniciar o capítulo 8, mas nós não vamos terminá-lo hoje, tá, gente? O capítulo 8 nós vamos dividi-lo em alguns pedaços. Deixa eu só ampliar aqui. Muito bem, só um minutinho só. Preparando aqui Já vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo aí? Sim. Sim. Elias, você está gravando aí? Sim, senhor. Ótimo. Então, assim, eu não preciso ficar preocupado com gravação aqui. Daniel 8, estou chamando de parte A, porque, dependendo do desenrolar aí Bom, com certeza hoje a gente não termina tudo, mas vamos ver se a gente consegue terminar até o próximo. Porque o capítulo 8 é um capítulo muito importante, apesar de ser as visões de Daniel, as visões do livro de Daniel, né? Não só as de Daniel, que Nabucodonosor também teve, né? Elas vão se ampliando em termos de conhecimento, de informação. A gente vai vendo paralelismos entre uma e outra, mas o que a gente vai vendo também são informações sendo ampliadas, sendo aumentadas, mais informações vem trazendo para nós. Então, nós vamos devagar, a ideia é a gente ir devagar, aproveitar daquilo que já foi estudado, do capítulo 2, do capítulo 7, na semana passada com o Joilton, e a gente vai ampliando um pouquinho mais, tá bem? Bom, para isso a gente precisa lembrar o seguinte: como é que foi que terminou o capítulo 7? Daniel estava tranquilo no final do capítulo 7? Qual foi a reação que ele teve ao final do capítulo 7? Eu coloquei aqui o último verso do capítulo 7, verso 28, como que termina o capítulo 7. Quem poderia ler para a gente aí? Posso ler? Pode, por favor. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Esse é o último versículo. Exatamente. Sua linguagem é bem contemporânea, bastante interessante. Ô, Nino, se me permitir, na minha versão de uma Bíblia, acho que é fiel, tem aqui, que ela fala assim: este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Exatamente. Bem interessante. Então, dá para ver a noção nas duas. A minha na tela aí já é uma outra versão, mas as três versões dizem a mesma coisa, né? Ele ficou assim assustado
assombrado com essa visão, e ele guardou isso no coração, mas ele ficou, isso perturbou ele, de uma certa forma, tirou ele da zona de conforto, né? Daniel ficou meio que perturbado. E aí passa-se um tempo e a gente vai para o capítulo 8, no verso 1. E o verso 1 diz que no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então ele está se referindo a qual? A do capítulo 7. Porque no capítulo 2, quem teve a visão não foi ele. Quem teve a visão no capítulo 2 foi Nabucodonosor. E ele está falando aqui, ó, depois, no terceiro ano do reinado de Belsazar, e se vocês se lembrarem, no capítulo 7, foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Ele teve a visão do capítulo 7. E passa-se 2 anos, ele tem a visão do capítulo 8. Agora, no terceiro ano do reinado, eu tive uma visão, depois daquela que eu tive lá atrás. Então, fazendo uma rápida transcrição. 553 a.C., primeira visão, capítulo 7. A visão foi para Daniel. E no terceiro ano de Belsazar, 551 a.C., ele tem a segunda visão. Tá bem? Bom, nessa ocasião, Belsazar era um rei, mas ele era um rei regente. Quem era o rei mesmo era Nabonino, que era o rei, mas ele estava afastado, ele tinha, aposentado e deixado Belsazar cuidar. E foi nessa ocasião aí que Belsazar tem aquela, um pouco mais para frente, né? Um pouco mais para frente, depois que Daniel tem essa visão, Belsazar vê aquela escrita na parede, né? Mas não era realmente Belsazar que era o reizão. Ele era o rei, mas quem era o dono do trono, da coroa, era Nabonino, seu pai. E aí agora vai avançando a visão, vai avançando. Agora ele vai dar detalhes da visão. Alguém pode ler para a gente os versos 3 e 4? Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Obrigado, Raimundo. Eu não vou colocar de novo as interpretações, os significados, que o Joilton trouxe isso para a gente algumas vezes nas apresentações passadas, e o significado de quando a Bíblia fala em profecias de chifres, de animais. Qual é o significado disso? Vamos lá, vamos recordar. Qual é o significado quando ele fala de chifres, quando fala de animais? O que significa isso? São o quê? São reinos. São reinos, são governos, né? São poderes, são reinos. Então, é isso aí. Então, olha bem, o carneiro estava lá, e de repente ele estava no rio, e ali nas margens do rio ali, ele foi levado em visão para lá. E ele viu um carneiro, e esse carneiro tinha 2 chifres, um era mais alto do que o outro. Isso já começa a nos fazer lembrar alguma outra coisa que a gente já ouviu. A gente viu no capítulo 7 um urso que tinha um lado maior do que o outro, lembra disso? Uhum. E um subiu por último, o que subiu por último subiu mais. Viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais podia lhe resistir, né? E ele se engrandecia. Essas são as características do carneiro que a gente vê aqui na visão. Vamos avançar um pouco mais? Aí está uma representação do carneiro, e ele dava amarradas para o norte, para o sul e para o ocidente. Tá bem? Esse era o carneiro. O carneiro estava ali junto ao rio, lá na planície de Susan. Está aqui Susan, está aqui nessa região. Cidade. Né? E aí essa é a situação que o Daniel vê. Vamos avançar. Aí ele vê um outro animal. Verso 5. Quem lê aí para a gente? Eu posso ler. Você consegue me ouvir? Com eco. Tá correto, Joel. Abaixar o volume do alto-falante. Agora você cortou o som, Joel. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre todas
da terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insignificante entre os olhos. Obrigado, Joilton. Então, agora aparece um outro animal, e outro animal é outro reino. E esse reino tem um chifre, assim, insígnio, né? Um chifre... Eu errei a palavra. Bem distinto, né? Ele chama bastante atenção. Notável. Então, lá. Notável. Então, a gente tem essa situação. A gente tem o carneiro, que está de um lado, dando marradas, né? Dando marradas para o norte, para o sul e para o ocidente. E a gente vê um bode que vem com tudo. Ele tem um chifrão e ele vem planando, né? Ele vem até voando, ele não toca no chão. Isso aí a gente começa a lembrar do capítulo 7, né? No capítulo 7 também tinha um animal que veio meio que voando também, né? Muito rápido, né? E a gente lembra dos animais do capítulo 7. Vamos avançar. Versos 6 e 7. Posso ler? Pode. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, e feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para que pudesse lhe resistir. Deixa eu baixar o negócio aqui, pronto. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então a gente percebe o seguinte. Obrigado, Ailton. A gente tinha o carneiro ninguém resistiu ao carneiro, os animais que estavam ali próximos ninguém resistiu ao carneiro, mas de repente aparece esse bode vem com tudo e vai para cima do carneiro e acaba com o carneiro e o carneiro não consegue se livrar do bode, o bode vem muito rápido com esse chifrão aí. Bom, o que mais? Daqui a pouco a gente começa a identificar o que significa cada uma dessas coisas. Versos 8 e 9. Vou ler. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também síguios, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Opa! O bodão lá, o bode chifrudão, ele perdeu o chifre dele, né? O chifre dele cai, quebra. Quando estava na maior força, quando ele estava no maior auge da sua força, esse chifre quebra e nascem outros 4 chifres. Lembrando que chifres são poderes, são governos, são reinos, né? Então nascem outros 4. Esses chifres chegam a um determinado momento que eles vão para os 4 ventos do céu. E aí sai uma pergunta, e de um deles o quê? Dos chifres ou dos ventos? Isso aí é uma pergunta que a gente vai ter que responder ela daqui a pouco. Saiu um chifre pequeno, vem um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então ele foi para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e onde é a terra formosa é Jerusalém, aquela parte ali que é a parte da Judéia, né? Muito bem. Aí mais um detalhe importante, a característica desse chifre pequeno, versos 10 a 12. Esse engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou. Esse engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Interessante, hein? Olha, ele se engrandece, esse chifre pequeno, que era muito pequeno,
ele se engrandece, ele vai contra o exército do céu, e ele vai contra o príncipe do exército, né? Ele tira o contínuo, a palavra sacrifício contínuo aí, ela tem uma tradução equivocada, a palavra certa é contínuo, e depois eu vou mostrar para vocês por quê. E o seu santuário foi lançado por terra. Interessante. Ele lança a verdade por terra e tudo que faz prospera. Esse nos lembra algum outro chifre pequeno do capítulo 7 também, né? Alguma coisa interessante. Vamos avançando. Verso 13. Aí no meio da visão, olha o que acontece. Ele tem a visão dos chifres, ele tem a visão dos animais, quer dizer, né? Do carneiro, do bode, os dois brigam, não se pegam, o chifre do bode cai, nasce 4 chifres, depois esses chifres vão para o sul, para o norte, para os 4 ventos da terra, ou seja, os 4 cantos cardeais da terra, e de repente vem um outro chifre pequeno, e esse chifre faz uma bagunça danada e uma desordem, e ataca o príncipe do exército, joga o santuário por terra, destrói o contínuo, faz um tanto de coisa ruim, né? E aí, de repente, Daniel tira os olhos daquela visão do carneiro e do bode, e ele enxerga uma outra situação que está registrada nos versos 13 e 14. Vamos lá. Verso 13. Quem vai? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Olha bem, a preocupação tinha dois seres celestiais conversando, né? Provavelmente 2 anjos, é isso que Daniel vê na visão, então é uma visão, né? Isso aí não era, ele não estava no local, ele estava tendo uma visão. E aí um fala assim, até quando vai durar essa visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora? E aí vem a resposta. E essa resposta é muito importante, né? 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Opa, por que o santuário tinha que ser purificado? Porque alguém tinha entregue o santuário, o santuário foi pisado e tal. Enfim, algumas coisas aconteceram ali que o santuário precisava ser purificado. Bom, a visão continua. Versos 15 a 19. Eu vou ler. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha do Lai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse, vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Bom, o homem, uma semelhança de um homem, né? O homem, a voz das margens do Lai, falou assim, Gabriel. Gente, olha que anjo que vai dar a entender a interpretação para Daniel. Nada mais, nada menos que Gabriel. Gabriel esteve nas missões mais importantes, né? O anjo Gabriel. Foi falar com Maria, foi falar com Isabel, sempre o anjo Gabriel que foi o portador dessas mensagens importantes. E aí Gabriel vai falar com Daniel. Gabriel dá a entender a este a visão. E essa visão é para o tempo do fim. Então, Daniel, agora ele está tendo a oportunidade de enxergar detalhes do futuro bem distante daquilo que ele estava vivendo ali naquele momento. Do presente, de um futuro próximo, porque ele está ainda no reinado de Belsazar, e de um futuro bem distante que se jogaria para frente. Então, Daniel fica meio assim, ele fica mal. E o anjo levanta ele e fala assim, prepara, apruma o corpo aí que eu vou te contar tudo o que vai acontecer. E aí agora começa
o próprio livro, o próprio capítulo 8, dá a interpretação do próprio capítulo. Então, ou seja, a gente não precisa ficar fazendo adivinhação que nenhuma. Quem é o carneiro, quem é o bode, quem é o chifre pequeno, a própria Bíblia, ela se revela, ela vai contando quem é quem. Então, no próximo texto que nós vamos ler agora, no verso 20, o próprio anjo, o anjo Gabriel, fala para Daniel quem é o chifre, quem é o carneiro. Quem pode ler para a gente o verso 20? Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Pronto. Está aí. Não tem mais segredo. Olha, Daniel. Você lembra do carneiro que tinha 2 chifres e estava lá dando marradas para o norte, para o sul e para o ocidente? Esse carneiro é o rei da Média e da Pérsia. E nessa ocasião que Daniel estava ali no 3º ano do reinado de Belsazar, que iria durar mais alguns 7, 8 anos no máximo, estava acontecendo a seguinte linha do tempo. Eu coloquei alguns marcos importantes da linha do tempo do exército do Império Medo-Persa, né? Então, no ponto 3 ali, em 547, olha, lembrando que nós estamos em 551, tá? A visão está em 551. Poucos anos depois, Ciro, ele inverte porque o exército era medo-persa. Os medos eram maiores que os persas. Lembra que tinham 2 chifres e o que nasce por último, o que vem por último fica mais alto? Então, é justamente 2 chifres, 2 reinos, medo-persa. Então, os medos eram maiores, dominavam os persas. Mas Ciro subjuga e passa a ser os persas ser maiores do que eles conquistam os medos. Porém, Ciro era muito inteligente, muito esperto, e ele usa os medos como parceiros, e não como vassalos apenas, como parceiros. Então, ficou esse reino medo-persa. Mas os persas, por último, se tornam maiores. Mas, por fim, alguns consideram o império como o império persa, e não somente não medo-persa. Em 543, Ciro anexa a Lídia, e 539 conquista a Babilônia. Justamente Belsazar, quando aquela escrita na parede lá que a gente estudou no capítulo 5, se não estou enganado. Outros reis vieram, né, no Império Medo-Persa. Ciro morre, vem Cambises, vem Dario Espatos, vem Artaxerxes, né, e Assuero, que é a mesma pessoa. E na época da rainha Esther, o Império Medo-Persa estava tão grande que no capítulo 1 e 2, ela registra o seguinte: nos dias de Assuero, o Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia. Olha onde está a Índia, onde está a Etiópia, está ali perto do Egito. Olha o tanto, o tamanho do Império Medo-Persa. Então, Babilônia foi sucumbida e Medo-Persa e a Pérsia agora começa a dominar o mundo daquela época. Bom, já sabemos quem é o carneiro. A própria Bíblia revela quem é o carneiro. É o Império Persa. Bom, quem é o bode? Quem pode ler? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Olha, bem. Gente, mais claro do que isso, não tem mais, né? Daniel recebeu uma informação que, se fosse hoje, nos dias de hoje, imagina se você pudesse saber, com 10 anos de antecedência, com 20 anos de antecedência, com 100 anos de antecedência, quem seria o presidente do Brasil ou dos Estados Unidos daqui 50 anos. Imagina essa informação privilegiada. Imagina se você já soubesse os resultados da eleição do ano que vem. Que informação privilegiada você teria? Você poderia já programar sua vida para frente, né? Daniel recebeu informações privilegiadas do mundo econômico, político que vinha pela frente. Provavelmente, certamente, ele não estaria nem vivo nessa época. Ele não estava vivo mais quando veio a Grécia. E dando detalhe, é o primeiro rei. Esse chifrudão aí, ó, é o primeiro rei. E a história conta, né, que nessa época era Dario III. Ele governou de 336 a 330, foi o último rei persa, e esse rei, a história conta que ele era um rei bem covarde, sabe? O duelo de Alexandre com ele,
que Alexandre veio com 40 mil, o exército de 40 mil já estava vários dias já pelejando e saindo de casa, trazendo com carroça com alimento, aquele negócio todo. E Dario, conta-se que Dario tinha 400 mil homens. E Dario perdeu essa guerra, porque viu que Alexandre mudou a estratégia em cima da hora e ele armou uma forma ele pensou que o exército inimigo ia fazer uma coisa e Dario pensou, né? E Alexandre mudou sua estratégia e Dario perdeu essa guerra. A guerra estava ganha. Ele perdeu a guerra. Mas aí confirma a visão, né? A visão que Daniel teve. Então, o primeiro exército o primeiro reino eram os Medo-Persas, o segundo reino é a Grécia. Bom, o que mais? Verso 5, né? Detalhe que, estando eu considerando eis que um bode vinha do ocidente, a gente já leu o verso 5, só estou relendo aqui, sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre entre os olhos. Então, assim, só lembrando desse detalhe, né? Ele vinha sem tocar no chão. A velocidade com que o exército de Alexandre partiu para cima né? Aqui tem um detalhe de Dario III. Na batalha de Gaugamela, Alexandre derrota o rei Dario III, e no auge do seu poder, o Império Macedônico ruiu com a morte de Alexandre. Ele reinou por 10 anos, conquistou praticamente o mundo inteiro, mas de repente adoeceu e morreu. Né? Exatamente como a profecia diz, que no auge da sua força, né? No auge da sua força, o reino seria dividido. E o reino foi dividido entre os 4 generais de Alexandre, que Joilton falou na semana passada, e esses 4 generais dividiram o reino, o Império Grego-Macedônico, da seguinte forma: os 2 mais proeminentes são esse amarelo aqui, que é o de Seleuco, o Império Seleuco, a dinastia de Seleuco, e essa parte azul aqui embaixo, meio roxo, né, aqui embaixo no Egito, ao sul, que é a parte dos Ptolomeus, né? Então, são esses 2 que são mais proeminentes. Aí a gente tem aqui a parte de Cassandro e a parte de Lisímaco. Mas o que mandou mesmo no Império, os dois que ficaram mais proeminentes, foi o Seleuco e o Ptolomeu, lá no Egito, lá com aquela... teve bastante destaque, né? Bom, só que aí é o seguinte, o versos 23 a 25. O que acontece? O que acontece no final? Posso ler? Pode. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e que se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Até o 25, né? Isso, ótimo. Gostei dessa tradução sua, Raimundo, que fala assim, aqui na minha fala que mais 100 mãos será quebrado. É a versão nova, é a versão internacional. Nova versão internacional. Isso. NVI, né? Bom, sem mão dos homens, ele levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Né? O príncipe dos príncipes é Cristo, é Jesus. Então, ele destruirá os povos, os poderosos povos, só para prosperar em sua mão. Muita coisa tem aí, muita coisa interessante. E aí, quando a gente busca lá, no início dos versos 8 e 9, que falam uma coisa, falando sobre ele, né, dando mais detalhes sobre esse chifre pequeno, quero destacar novamente um texto de onde vem ele, que assim, no seu lugar subiram outros 4 também signos, para os 4 ventos do céu. E de um deles, esse texto é chave, gente. É fundamental a gente entender de um deles. Saiu um chifre muito pequeno. Porque de um deles, quem? De um chifre ou dos ventos? Porque você falou de 2 coisas aí. Então,
essa pergunta ela é fundamental para a gente refutar fake news, tá? Porque é muito comum a interpretação levar essa interpretação do chifre pequeno para um tal de Antíoco Epifânio. Etíoco Epifânio, esse camarada aí. Mas mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas esse cara não tem nada a ver com a nossa interpretação. Por quê? Justamente de acordo com que a gente precisa entender que esse chifre ou esses ventos. Eu sei que tem muitos professores aqui de português, de língua, professores de maneira geral, e eu gostaria para a gente entender essa questão do chifre ou vento, a gente precisa levar em consideração um detalhe da língua hebraica e também da língua portuguesa. No hebraico, assim como no português, os substantivos possuem gêneros. Podem ser considerados masculinos, femininos ou neutros. A regra é que os pronomes concordem com os substantivos que os precedem. Então, por exemplo, a bola acertou o espelho. Ela estava na janela antes de cair. Quem estava na janela? A bola ou o espelho? A bola. A bola. A bola. Porque é ela, não é isso? Então, a bola acertou o espelho. Ela estava na janela antes de cair. Se eu coloco a bola acertou o espelho, ele estava na janela antes de cair, quem cairia era quem? O espelho. O espelho. É justamente esse joguinho de palavras que acontece no hebraico. No hebraico, o chifre é uma palavra feminina. Nino. Não estou querendo dizer que chifre é coisa de mulher, estou falando que é uma palavra feminina. Menino. Fala. Na minha tradução aqui, fala que ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis. Lá do Príncipe dos Príncipes, né? É. Ok, é isso mesmo. Ô, Nino, posso dar uma colaboração? Pode. Você realmente falou, quando a gente logo começa o capítulo 8, uma parte dele, então ele começa a falar a mesma coisa que nós estamos estudando no final, só que no final ele tem um detalhe a mais. Então, assim, e você falou em fake news, é justamente isso, porque há muitos estudiosos no passado que eles debatiam, e até hoje existe esse debate, que aqui não é Roma pagana e Roma papal, que aqui é o Antíoco Epifânio. Só que não pode ser uma... Por que eles dizem o Antíoco Epifânio? Porque na época que ele houve esse poder nas mãos dele, esse poder durou muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Para chegar, para ser o poder papal, ele teria que ter 1.260 anos. Ele não teve nem 30 anos, nem 20 anos. Ele não teve. Então, assim, por que eles dão? Porque quando ele assumiu esse poder, ele tomou o poder que existia no Templo de Jerusalém, ele afastou todos os sacerdotes, ele colocou os próprios sacerdotes dele, eu li um livro uma vez que fala que no lugar onde sacrificava, ali no altar, ele sacrificou um porco. Sim. Por quê? Porque os judeus não comiam carne de porco. Então, por isso que eles põem... Seria uma abominação, né? Isso, por isso que é chamado de abominação, justamente por isso. Então, por isso que muita gente acha que era ele, mas o poder dele demorou muito pouco. Aí, como você mesmo relatou, fake news. Principalmente os preteristas, né? Aqueles que jogam o cumprimento das profecias todos para o passado, que já cumpriu tudo, né? Então, eles gostam de... Mas aí, aqui está a chave, esse é o detalhe, aqui está a chave. Por quê? Vamos lá, a questão do hebraico, do masculino e do feminino. Chifre é uma palavra feminina. É uma palavra feminina. Então, para nós, chifre é uma palavra masculina, o chifre. Mas para eles é a chifre, né? E vento pode ser masculino ou feminino. Então, na frase de um deles, o pronome eles é masculino. Então, consequentemente, de um deles se refere aos ventos e não aos chifres. Porque senão teria que ser de uma delas. E isso é fundamental. Por quê? Porque para você ter Antíoco Epifânio, e a gente vai falar um pouco mais sobre Antíoco Epifânio lá na frente, mas para Antíoco Epifânio teria que ser de um deles. De onde? Dos Seleucidas, dos chifres. Mas não, é de um dos ventos.
de outra região que vem o chifre pequeno. De guerra. Tá? De guerras, de outro ponto cardeal. Então, assim, a gente começa a entender alguns detalhes importantes. Ele se engrandeceu até contra o exército do céu, contra o príncipe do exército, que Luzinha leu aí, que comprou. Então tem que ser saiu de um deles. Saiu de um deles. Tem tradução? É de um deles. A Ara já fala que um dos chifres, fala assim. Tem que ver a tradução que tem antes. A tradução da Thaís já fala que de uma delas. Qual versículo que a Thaís achou aí? Mas qual que é? Você revista em quê? Edição revista e corrigida da Thaís. Já falando dela. Não, mas o versículo, Nino. O versículo é o 8. É o 8:9. Deixa eu só ler para vocês, então. Na versão internacional diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Isso aí. De um deles. A Ara, se não estou enganado, a Ara, Almeida Revista Atualizada, já traz assim, de um dos chifres. Já de um deles é um dos chifres. Mas o aqui pode ser de um deles, quem? Pode ser dos ventos ou dos chifres. Tanto faz. Se você fala, porque o verso anterior está falando, no seu lugar subiram outros também insígnios para os 4 ventos do céu. De quem? Dos ventos ou do chifre? Dos ventos. Entende? Porque no hebraico tem esse detalhe aqui no hebraico não tem como combinar. Não tem como combinar, porque o chifre é uma palavra feminina. E deles só pode ser combinando com ventos. Então, se você combina com chifre, você está dando margem para Antíoco Epifânio. Por favor. Pois não. Então, aqui na minha diz assim, que de um deles nasceu um chifre pequeno. Então, não nasceu um chifre do vento, né? Acredito que não. Então, é isso. O chifre. É que de um deles veio um chifre, né? Pequeno. De um dos chifres, aqui na minha fala. Exatamente, mas essa tradução está equivocada. Essa tradução está equivocada, porque lá não fala de um dos chifres, fala de uma delas. No caso, de um deles. No caso deles, vou voltar aqui para vocês entenderem novamente. Quando fala chifres, o chifre é o caso da bola. A bola é feminina, o chifre também é feminino. Quando eu falo ela estava na janela, eu estou me referindo à bola. Mas se eu falar ele estava na janela, eu estou me referindo ao espelho. E nesse caso, na tradução, no original, não estou falando na nossa Bíblia, na nossa tradução. No original, no hebraico, no original, é de um deles. E eles lá é o pronome masculino que vem para quem? Vem para os ventos e não para o chifre. Porque se é do chifre, aí realmente apoia a ideia dos Seleucidas, que Antíoco Epifânio vem da dinastia dos Seleucidas. Mas não, o chifre pequeno ele surge de um dos ventos das guerras, de outro ponto cardeal que estava acontecendo fora daquela região ali. Então, por isso que vem... Nino, deixa eu dar uma colaboração para você aqui na Bíblia Estúdio Andrew, que explica isso aqui, 8:9, diz assim, de um dos chifres, um dos 4 pontos cardeais representados pelos 4 ventos do céu. Vê nota do 7:2. Mencionados no fim de 8:8. Foram nessas direções que o Império de Alexandre se dividiu. Um chifre pequeno estabelece o próximo ato no palco da história. Um poder ainda maior que os impérios do Medo, Pérsia e de Alexandre o Grande se tornou muito forte. O chifre não representava apenas outro poder ou governante grego, como Antíoco Epifânio IV, mas dominaria sobre todos os reinos gregos. Não faz parte de um animal. Isso seria impossível caso se tratasse de um chifre literal. Todavia, a visão é simbólica
o chifre pequeno é o mesmo poder simbolizado no capítulo 7, no capítulo 8, porém o chifre faz, primeiramente, uma expansão horizontal do noroeste ao rumo ao sul do leste. Justamente, é isso que eu queria falar aqui no próximo slide. Esse chifre ele tem um crescimento duplo. Ele tem um crescimento horizontal, esse chifre pequeno, ele cresceu muito para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa, mas ele tem um crescimento vertical também, porque ele engrandece contra o príncipe do exército, por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e no lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então ele ataca na horizontal, que é assim, no sentido terreno, ele ganha espaço, ele vai para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa, isso aí que ele cresce, ele avança, mas ele também vai para a vertical, atingindo a questão espiritual. Então, esse chifre ele tem uma diferença. Então, vamos lá. Desculpa. Quem é esse chifre pequeno? Porque o bode e o carneiro e o bode, é fácil de identificar porque a própria Bíblia diz quem é. Olha, o carneiro é o rei da Pérsia, o bode é o rei da Grécia. E o primeiro bode, o primeiro é o chifrudão, é o maior. E os outros 4, depois... Então, assim é fácil de entender. Mas aí, como que a gente vai identificar o chifre pequeno? E é importante porque, gente, olha, a gente pode pensar que não, mas tem muita interpretação que leva para o Antíoco Epifânio que não tem nada a ver com o Raimundo já adiantou. Não tem nada a ver. Ele foi um reizinho fraco que reinou no máximo em 7 anos. E foi morto no Egito. Ganhou uma batalhazinha lá no Egito e tomou uma pancada lá, lá em cima, na terra, lá na Palestina, ali, ó. Ele fez essa esculhambação toda que o Raimundo citou aí, mas depois ele tomou uma pancada lá e foi humilhado lá. Então não tem como ele fazer todas essas coisas, que esses 1.260 dias, as 2.300 tardes, enfim, ele não tem como fazer tudo isso aí. Nino, tá? Só um detalhe, ele Antíoco Epifânio é muito pequeno para ser o chifre pequeno. Realmente. Porque esse bom trocadilho, Ailton. Esse chifre pequeno, apesar de ser pequeno, ele se engrandece, torna-se e faz muita coisa, né? Ô, Nino, eu estava lendo há pouco, porque é muita coisa que fala sobre o Antíoco Epifânio, então, assim, não dá para você gravar muita coisa. Mas, assim, o que os estudiosos que defendem o Antíoco Epifânio é porque, realmente, na verdade, no pouco tempo que ele durou, eles não gostam de falar o tempo, tá? Eles não gostam de falar o tempo. Eles só gostam de falar do que ele fez. Então, assim, ele fez muita miséria mesmo. Ou, em outras palavras, muita desgraça com o povo. Ele fez muito mesmo. Chegou ao ponto dele fazer isso aí, essa abominação. Mas, para ele, como diz o Ailton aí, para ele ser o chifre pequeno, ele foi muito pequeno. Muito pequeno. Muito simples. E aí nós vamos ter algumas razões, 7 razões, para identificarmos Roma como o chifre pequeno de Daniel 8. Vou colocar algumas razões aqui, algumas são bem óbvias, outras vão trazendo mais informações. Primeira, bom, não sei se vai dar tempo, mas pelo menos as razões. Existe um paralelo entre as visões anteriores registradas no livro de Daniel e essas visões são paralelas e trazem ampliações do conhecimento. Então, a gente já estudou o capítulo 2, a visão de Nabucodonosor, que Daniel teve a interpretação, e o capítulo 7. Então, o capítulo 8, a tendência é que traga novas informações e haja um paralelismo. Então, quando a gente olha para o capítulo 2, olha esse esqueminha que eu trouxe para vocês. Daniel 2 tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro, e uma pedra lançada sem auxílio de mãos humanas. É isso que a gente já sabe tudo isso. A interpretação foi dada para Daniel. Daniel falou para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. E depois vai vir um outro reino. E depois um outro, e aí tal. E a gente já identificou isso, estudamos lá no capítulo 2, logo no início do nosso estudo. Aí veio o capítulo 7. O capítulo 7, o Joilton trouxe para nós. Viu um leão com asas de águia. Quem era o leão? Era a Babilônia, que era a cabeça de ouro. Tinha um urso que tinha 3 costelas na boca e um lado maior do que o outro. Era o Medo Persa, que eram os peitos e braços de prata.
Aí vem um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Opa, as 4 cabeças, o leopardão era o Alexandre, e as 4 cabeças, os 4 generais. E aí, na sequência, vem um animal terrível e espantoso com 10 chifres, que a gente estudou na semana passada, um chifre pequeno, que falava as blasfêmias, fazia guerra contra os santos. E aí são postos os tronos, né? É informação extra, isso não tinha. No capítulo 2, a gente não tinha essa informação. No capítulo 7, chega essa informação extra. Esse chifre pequeno que fazia blasfêmias, fazia guerra contra os santos. E aí, de repente, aparece um juízo no céu. E aí, no final, diz que os santos recebem o rei. Bom, quando é que os santos... Oi? Mas uma coisa importante notar aqui é que antes de entrar o quarto poder, esse animal espantoso, é que surge esse chifre pequeno. Então, esse chifre pequeno, ele não nasce no quarto animal. Ele nasce justamente quase no final do terceiro, quando é dividido o reino, entendeu? No capítulo 8, né? Isso, quando Alexandre morre e surgem os 4 generais, de um desses 4 generais, nasce o chifre pequeno. Só que agora, a gente estava falando no Daniel 7, 4 animais, que eram animais... Claro, está em Daniel 7. Eram 4 animais, que eram 4 animais completamente diferentes. Animais assim, leão com asa, urso que tinha não sei o quê, leopardo com 4 cabeças. Então, assim, e um animal terrível e espantoso. Quando a gente vai para o Daniel 8, muda os animais, muda também a língua. Lembra que o pastor... como é que chama, Ailton? Jonathan, ele falou, o capítulo 7 está em aramaico, o capítulo 8 está em hebraico. Lembra disso? Sim. E o capítulo 8, além de mudar a língua, muda os animais. Quais são os animais que a gente fala agora? Carneiro e bode. Carneiro e bode. Carneiro e bode eram 2 animais que estavam sempre presentes onde? No ritual do santuário. No ritual do santuário, nos sacrifícios e tal. Então, muda-se os animais e muda o contexto. Muda por quê? Porque aqui ele está falando diretamente para o povo hebreu. Tá? Existe por isso que não tem um outro animal. Não vem outro. A gente tem que entender o que está por trás da profecia. Então, veja bem. A gente percebe os paralelismos existentes do capítulo 2, do capítulo 7 e a interpretação. Bom, a gente vai para o capítulo 8, nós temos essas 2 definições já. O carneiro com 2 chifres já diz, é o Médio Persa. O bode é a Grécia. Bom, Babilônia não cita mais, que já estava no fim, já estava indo mais para lá do que para cá. Né? Babilônia já estava nos últimos dias para terminar. Então, perdia tempo com Babilônia. Então, quer dizer, por analogia, e eu acho que essa interpretação já é suficiente, você entender quem é que vem depois. É Antíoco Epifânio? Não. Não. Por analogia, já está claro quem é o chifre pequeno que vem aí. Então, o chifre pequeno que surge de um dos ventos e cresce para o Oriente, Sul e Terra Formosa, e persegue o príncipe do exército, interrompe o sacrifício e persegue os santos. E a informação extra que vem, qual é a informação extra que vem, que nós vamos estudar na próxima semana, não vamos dar continuidade nos outros pontos, é a purificação do santuário. Porque o juízo do céu, e ao mesmo tempo que acontece um juízo no céu, está acontecendo também o quê? A purificação do santuário. Então, quando a gente pega aí, você pega o início de Roma pagã para depois se tornar Roma papal. Roma papal, justamente. Gente, eu acho que é bom a gente parar por aqui, porque tem muita coisa ainda pela frente, a gente vai dividindo em pedaços e a gente vai trazer um assunto especial sobre santuário, tá? Nós vamos ter um estudo especial sobre santuário para a gente entender melhor por que a purificação do santuário, por que o capítulo 8, por que esse contexto, por que um carneiro e um bode. Isso não é à toa, gente. Olha, como diz, Deus não dá ponto sem nó, né? Tudo que Deus faz tem uma explicação, tem um porquê por trás dessas questões. Então, Deus não colocou esses animais à toa, assim, aleatoriamente, como diria, né, jogando dados. Deus não joga dados, né? Deus trabalha com lógica,
e com muito conhecimento que ele tem do futuro. A Muito gente para por aqui. Alguém quer ter algum comentário? Eu tenho. Posso falar? Pode. Então, Deus não fará nada sem antes avisar o seu povo, os seus, através dos profetas. E assim, nós estamos aqui porque estamos interessados no assunto. Posso dizer assim, estamos apaixonados pelo assunto. Porque nós nos consideramos um povo. Então, nos consideramos um povo de Deus e nós entendemos, inclusive, porque a gente procura entender outra língua, como foi feito, e a situação política e social da época. Se a gente não tivesse interesse em todos esses detalhes, a gente diria, não, é Antíoco e pronto, vocês são malucos. Não. Aqui está certo. Sim. Amém. Obrigado. Ô, Nino, Pois não, Ailton. só um detalhezinho que ao meu ver, é o mais importante. Ajuda a gente a entender, né? Você mencionou aqui, olha, quando a gente lê o verso aqui, o 10, né? E quando fala o 11, que você inclusive colocou aí, o Antíoco Epifânio, ele não lutou contra Cristo, contra o príncipe do exército. Obrigado. Tá vendo? E ele também não aqui engrandeceu contra o exército do céu. Então, ele não teve essa influência, ele viveu, eu estou vendo aqui, ele viveu ali, inclusive as informações dele a gente tem que tirar do livro de Macabeus, que nem é um livro inspirado. Então, ele viveu 175 anos, do ano 175, reinou, né, a 164, ou seja, ele não alcançou o príncipe do exército, Cristo, de maneira alguma. Então, por isso, só a profecia já joga ele por fora, né, para fora, né? Já. Tem muitas evidências, né? Só não aceita quem não quer. Porque existe também uma... A gente sabe que por trás disso tudo existe um interesse em não aceitar essa interpretação. Ô, Nino, você vê aí algumas coisas na Bíblia, por exemplo, uma vez o professor Rodrigo estava explicando para a gente, né? Ele falou, olha, porque a gente falou, a tese do Rodrigo foi aquele verso de Lucas, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, há algumas traduções tendenciosas da Bíblia. E essa daqui, que da minha Bíblia, também fala, olha, se a gente vai usar a Bíblia nossa aqui, uma versão só, a gente se estrepa, né? Porque aqui está dizendo, de um dos chifres, o verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Ou seja... A minha também. Então, aí é nessa hora que você tem que usar uma outra versão e ir para o original e mostrar pela evidência aí que o cara não é o Antíoco Epifânio, né? Senão, né? Nós vamos falar na semana que vem, existe uma outra interpretação equivocada, que é o contínuo, né? É verdade. O sacrifício contínuo. Essa palavra sacrifício foi colocada para justamente ajudar o Antíoco Epifânio, porque, na verdade, foi tirado o contínuo e não o sacrifício. E a história a gente vai falar isso, o Daniel, por que ele ficou preocupado? Porque ele vê os 70 anos acabando e estão falando que o santuário ainda vai ser lá para o final. Ele fala, não pode ser, meu Deus, não pode ser. Tardes e manhãs. E é isso que eu sinto, Nino, quando a gente fala que Jesus está voltando e alguém fala, por exemplo, não, daqui 30, 40, 50 anos, Jesus não pode demorar tudo isso. Pelo amor de Deus, a nossa fé não suporta, entendeu? Mesmo que eu não veja a volta de Cristo em vida, mas os nossos filhos e os nossos netos precisam ver Jesus voltando. Amém. Entendeu? O Ailton, eu concordo com você pelo seguinte, porque você vê hoje a humanidade como está, eu muitas vezes me pergunto o que é certo e o que é errado, porque fez a inversão dos valores. Então, hoje você não sabe, quer dizer, nós cristãos sabemos o que é certo e o que é errado, mas quando você conversa com alguém, uma pessoa igual o Bento, por exemplo, quando eu falo com ele que é o certo e errado, ele bate pé firme comigo. Por quê? Porque o que está ensinando hoje, aqui fora, lá fora, o que está ensinando hoje é que nós achamos que é errado, que é certo. Então, nós estamos vivendo num mundo tão contraditório que, como a própria Ellen White falou, a própria Bíblia diz,
Se Deus não antecipar isso, Sim. não vai salvar ninguém. Verdade. Então, nós estamos vivendo realmente nos fins dos fins, porque você não tem mais condições de viver no mundo como nós estamos vivendo hoje. Como hoje você, por exemplo, você leva o evangelho para as pessoas, se todas as redes de jornais, de revistas, de televisão, eles pregam totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz. Então, é uma situação muito complicada. Esse dia eu estava conversando com alguém na academia, às vezes a gente acaba trocando ideia. Eu falei assim, rapaz, você está vendo, tem coisa que você vai olhar para a pessoa. Você falar que é bonita, ela te processa. Se você falar que ela é feia, ela te processa do mesmo jeito. Então, você não tem nem que olhar. Você simplesmente olha para frente e não fala nada. Se você olhar e não falar nada, também ela te processa. Não, e se você preconceito. também, se você olhar e não falar nada, também. Então, é uma situação... Gente, o último carnaval que nós tivemos foi em 2020. O último carnaval que houve em 2020. Eu saí no domingo para ir para a igreja, eu tive que passar no meio do povo. Quando eu cheguei lá, eu ainda falei com a irmã que estava na porta. Falei, irmã, o ano que vem nós não poderemos abrir a igreja o carnaval, na época do carnaval, porque o que nós estamos vendo hoje na rua é as pessoas quase nuas. O ano que vem nós vamos ver pessoas nuas na rua. Então, nós estamos vivendo em um tempo que não existe mais integridade, não existe moralidade, não existe mais nada. Nós estamos vendo num tempo difícil, que nós vamos sair com a lamparina procurando moralidade e ela vai estar perdida. Ai, que bom. Raimundo, enquanto é bonito ou bonita, você não pode falar isso. Você tem que falar bonite. Entendeu? Não pode ser... Ruth, eu lembro uma vez, uns 5 anos atrás, não é muito longe, não vou tomar muito tempo não, viu, Nino? Uns 5 anos atrás, eu estava passando... Nessa época eu nem pensava em voltar para a igreja, né? Estava tão desligado. E eu estava passando na rua e tinha vi uma mulher na minha frente, que o cabelo dela não era um cabelo, era uma árvore. Era uma árvore. Aí eu falei assim, ai, que vontade, naquela época eu não fumava mais. Eu falei assim, ai, que vontade, se eu tivesse um isqueiro aqui, eu ia acender e botar fogo para ver. Imagina se eu falasse isso hoje. Imagina se eu falasse isso hoje. Ah, frita. Então nós estamos vendo um tempo difícil. Que tem horas que eu paro em casa para pensar assim, isso é certo ou errado? Eu posso falar sim ou não posso falar? Tá difícil. Calado. Eu recebo e-mails os e-mails que eu recebo da UNB, da universidade, é assim, bom dia a todos. O todos é um arroba. Ou seja, é para homem, para mulher, para qualquer que for. Antigamente a gente falava assim, quando tinha homem e mulher, como é que a gente usava a expressão, gente? Eles. Hoje não, elas. Não pode falar mais só eles. Se você falar só eles, você está desprezando as mulheres. Então, assim, nada contra, gente, eu não tenho nada contra se é sexo masculino, feminino, se é nada disso. Só que, assim, a coisa ficou tão difícil, que para você hoje levar o evangelho para uma pessoa, você tem que pensar muito. Ele falou, nossa, mas eu não sabia que eles mudaram. Então, assim, você também não sabe como está o mundo. Hoje está de uma forma, amanhã está de outra. É isso mesmo. Nino? Cadê Léo? Lirinha, cadê Léo? Tá aqui. Deixa eu ver, Léo. Léo tá aí, Silmar? Dê uma olhadinha, Nilza. Fala com ele que eu mandei aqui, que eu vi. Tá bom. Eu vou falar com ele. Eles ligaram aqui para ele, ele saiu rapidinho. Eu quero perguntar para Nino, a minha pergunta é para Nino. Ô, Nino, obrigada, Nilza. Ô, Nino, diante de tudo isso aí, como é que você se sente chamando Alexandre? Chifrudo não me sinto. Não, e nem o grande, né? Nem grego. Fala, Elias. Oi, gente, tudo bem? 1 minuto só, 2 no máximo. Eu entrei atrasado aqui na aula porque eu estava terminando de preencher uma denúncia no YouTube. Tem um cidadão
que quer chamar a atenção, né? Não tem nem muita visibilidade. Mas ele estava falando um monte de besteira, tudo coisa invertida, tudo a respeito da igreja adventista de Ellen White. Eu pensei assim, eu vou entrar lá, só vou ter coisas negativas para ele, né? E dos comentários tinha lá um cidadão dizendo, apoiando a opinião dele. Aí eu fui ver quem que é esse cidadão, né? E tinha lá a fotinho e o nome. Entrei lá e fui procurar o perfil do cidadão no YouTube. É um perfil falso. Estava pegando a foto de um cantor norte-americano, botou lá, deu outro nome e começou a entrar lá no YouTube, né, nos comentários, e só instigando o problema. Né? E olha que tanto o vídeo como os comentários dele tá colocando a Ellen White junto com o pai da mentira. Eu pensei, não, isso aqui não pode, não. Eu já entrei com denúncia, já na linha de comentários, já entreguei, já denunciei para o YouTube, já entreguei para os outros pessoas que estavam vendo lá, dei as indicações do site verdadeiro da pessoa, e o site falso lá não tem um vídeo publicado, ele só criou para poder entrar e fazer a bagunça lá nos comentários. Então a gente eu não pude ficar parado, né? Então nem tudo que a gente lê realmente é verdade. Temos que ir lá ver onde é a fonte, né? Se a pessoa é de verdade ou se é do pai da mentira que está mandando. Obrigado. Obrigado, Elias. É isso mesmo. A gente sempre está verificando. Para nós, a fonte é a Bíblia, né? A palavra de Deus. O Joilton, que ficou caladinho hoje, nós sentimos falta da voz dele. Vou pedir para ele fazer a oração para encerrar para a gente. Está doente? Seu áudio está fraquinho, Joilton. Seu áudio a gente não está te ouvindo direito, Joilton. Acho que é melhor virar um pouco, posicionar mais a câmera para o seu. Ô, Nino, pede Joilton notícia do Fábio, que ele pediu oração. Joilton. Vocês conseguem me ouvir? Melhorou um pouquinho, mas está bem baixinho. Eu estou em casa hoje, eu estou em visita aqui está sendo muito ruim, por isso que eu não falei muito. Está muito baixo, Joilton. Não estou ouvindo. Ele está na casa da Elaine. Então, ele está tendo problemas. Entendi que não está dele. Ele está na casa da Elaine, então parece que está sem o computador dele, alguma coisa assim. Isso, sem o fone. Se ele aumentar o áudio, dá reversão em outra por causa disso. E pega áudio da casa. Tá bem, Joilton. O que você não falou hoje, você vai falar semana que vem, viu? Então, vamos encerrar aqui. Vou pedir... Ailton, ora para a gente, então, Ailton, para a gente encerrar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a orientação da sua palavra e hoje nós podemos ver realmente que Daniel se preocupou, mas o Senhor enviou ali o próprio Gabriel para dar a interpretação, que é aquilo que na sequência nós vamos ver também, dando detalhes. Então, ninguém fica na escuridão ou na ignorância. O Senhor sempre dá as respostas, principalmente tirando as nossas dúvidas, afirmando os nossos pés na verdade. A nossa esperança, Senhor, é vê-lo voltando em breve. A gente sabe que o Senhor tem o seu tempo e o Senhor está dando oportunidade, a porta da graça ainda está aberta. Nós temos pessoas que nós amamos, que nós queremos ver no céu, e nós mesmos ainda entendo que não estamos prontos. Caso estivéssemos, o Senhor já teria também nos recolhido. Então, Pai, nós queremos pedir ao longo dessa semana que agora nós vamos iniciar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de fazer alguma coisa que ponha em risco a integridade da nossa vida eterna, nossa salvação. Amém. Lembramos dos pedidos que foram apresentados aqui em favor do Bento, a sua saúde, que o Senhor cuide dele, o Senhor é o médico dos médicos, as demais pessoas que talvez estejam enfermas aí, que o Senhor também esteja fazendo o teu plano e o teu propósito na vida dele. O Nino também apresentou aqui os seus cunhados, que o Senhor possa confortar, consolar, mostrando a eles que o Senhor está no comando de todas as coisas e dando a eles aquilo que eles necessitam. Se o Senhor sabe todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. Enfim, Pai, fica conosco,
Confiamos em Ti e é por isso que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Vamos para a nossa foto, gente. Vou soltar um áudio aqui rapidinho. Graças a Deus, estou bem melhor, mas nenhuma dor, dormindo bem, já terceira noite que eu durmo bem. Então, Deus é bom. E vocês, como estão aí? É o Fábio? Isso. Ah, que legal. Mandei no grupo. Um abraço para ele, viu? Manda um abraço para ele. Senti falta do Dino hoje, viu, Ruth? Fala com ele. Pois é, eu também. Eu acho que é o trabalho. Conseguiu lá. O R também não também não, né? Pois é, o R, ele tinha eu mandei um convite para ele. Eu também mandei. Ainda não sei. Quer dizer, mandei para os dois R, né? Ah, o seu neto. Mandei para ele e mandei para o... Pois é, eu não sei. Vamos para a foto, então, vamos para a foto. Isaac também apareceu. Deixa eu passar meu batom. Ô, Nino. Ai. Oi, quem chamou? Eu, Nilza. Passou o momento dos pedidos de oração, mas eu queria pedir para vocês lembrarem nas orações de vocês, tá bom? Tá bem. E o Henrique também. Henrique e Ellen. Vamos orar por eles. Obrigada. No 3, gente. A câmera está aqui, viu? 1, 2, 3. X. Valeu, povo. Melissa! Vou pôr no grupo lá, tá, galera? Ô, Belinha! Cadê Belinha? Bela, eu te amo. Jesse, Lirinha. Como você? Chegou. Cadê o Marambaia? Oi, vocês. Sou eu, ó. Oi. Aqui sou eu. A Marambaia tá capotado ainda. Ô, Lidinha, cadê Juraci, Lidinha? Não estamos ouvindo. Cadê o áudio? Lidinha tá com voz. Hein? Lidinha está sem áudio, Lidinha. Oi, Tadinho, querida. Fala aí, Betão. Oi, Tadinho. Fala, seu cabecinho. Ei, Corona. Falar o quê, Raimundo? Não, essa história não parece, meu. Não. Pela voz dele, ele estava dormindo, mano. Pode atrapalhar aí. Dormindo, né? A voz dele, a voz dele. Não, estava não. Hoje ele estava ali sentadinho, assistindo. Aqui tem uma turma que eles passam, que eu falei para eles que estão doidos que a Covid não acaba nunca. Eles não vão para a igreja, eles acordam. 11 horas, come e volta a dormir. Ah, galera. Então não querem saber de igreja, não quer saber de nada, né? Só dormir. Já falei, tá igual o Juraci. Ei, Joilton, tem bom que ser avô, hein, Joilton? Ei, é bom, hein? Zazá, tô te esperando aqui, não adianta ficar inventando desculpa, não. Elane. Tia linda! Oi, tia! Cadê tia? Tchau, povo. Tá aqui, se mata beirando a cozinha. Se o mar tá fazendo cérebro de boi para comer. Cérebro de boi? Cérebro de boi. Fala para ele tomar cuidado com as artérias. Fala assim, Silmar, tá cuidado com as artérias, Silmar. Ele tá fazendo o quê? Como é que é, menino? E a sogra tá querendo um pedacinho? Pois é, tem gosto de galinha. Eu não como, não, mas tem gosto de galinha. Deus que me livre, gente, mas gosto é gosto, né? A gente não gosta de pé de boi. A gente gosta quem? da cabeça. A gente. É bom que é barato, né? Isso é bom que é barato. Nesse tempo aí de Cristo é barato. Mas o mocotó é mais Divinha. Oi? caldo de mocotó é muito bom. Nossa, uma delícia. Aí a neta do Joilton aí, ó. Essa loura bonita aí. Olha essa linda. Elaine, a igreja de São Caetano abriu, Elaine? Elaine? Acho que a Elaine está indo em outra. Tá sem áudio, Elaine. Ah, não, vou lavar a criança para participar. Ah.
Ô, Jess, sua Ô, gente, menina tem olha, quantos feliz anos? semana para vocês, hein? A menina da Jess tá grandona demais, olha. Tem 9 aí. Ela tem 9? 9 Tá anos. grande. Olha, eu lembro dela uma catatalzinha. Não, quando ela Tá cheia, nasceu. cresceu. A Elaine aí. Só que ela não está falando. Está com o áudio fechado. Calada. Aí, Didi. Fala, Zadinho. Ei, Dirinha, você tá ótimo. Tá mesmo. Tô gostando de ver você, viu, Dira? Você já vem fazer biscoito para mim amanhã. Papo, viu, Clemilda? Ô, titia, a Frazadinho vir aqui, que ela tá querendo escapulir, igual o quiabo. Você quer que vai para lá, ó. Ó, se vira, Radinho, vem pra cá. Vem pra cá logo. Tá? Tô te esperando. Ela vinha pra cá, Clemidinha. Amarra ela. Tem que vir. Eu tô esperando aqui, viu, moça? Não, titia, falar para ela vir para cá, titia. Aonde? Para ir, ela Não. vai depois. Depois